E hoje a gente está falando de um lugar novo porque a gente veio fazer um vídeo diferente para vocês. Onde a gente está, meu bem? É isso aí, minha gente. A gente está aqui no Porto, essa cidade encantadora aqui no norte de Portugal. As eclairs mais famosas do Porto. Eu acho que uma das bebidas mais famosas do mundo, né? Que é o vinho do Porto, sai justamente daqui, né? A gente tem esse outro aqui, que é um bolinho de feijão. A gente parou aqui num café super local, pertinho da Casa Pardal, e onde a gente vai provar um dos sanduíches que são o ícone aqui do Porto. Vai conhecer agora 5 doces conventuais que eles fazem. Gente, Casa Pardal aqui tá sendo um festival de Eu acho que temos companhia aqui. Alguém mais também quer comer os nossos doces. Olha, foram os melhores doces que a gente comeu aqui no Porto. Gente, a gente veio aqui pro Porto, tudo bem que a gente queria aproveitar o verão, mas justo agora quando a gente chegou aqui, chegou uma onda de calor. E olha, eu vou dizer pra vocês, tá 35 graus, mas com uma sensação térmica de quase 40. Essa cidade, a gente tem que sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro. A gente tá aqui derretendo. Juro, tá muito quente, né, meu bem? Uma loucura. Uma loucura. Tem um sol pra cada um hoje aqui. Tem um sol pra cada um hoje. Mas de fato a cidade fica linda. Mas olha, eu vou contar. É calor aqui nessa Europa, viu? Bom, como nem só de doce vive uma pessoa, né? A gente parou aqui num café super local, pertinho da Casa Pardal, e onde a gente vai provar um dos sanduíches que são o ícone aqui do Porto, que é o prego, né? Que é esse cara aqui. Então, é um pão com um bife, presunto e queijo. É quase como se fosse o nosso churrasquinho, só que vai presunto, né, meu bem? É a versão turbinada do nosso churrasquinho. E aí, será que é bom? Prova aí, vamos ver. Vou te falar que o cheiro tá muito bom. E a cara tá boa também. E nada como um salgado pra quebrar um pouco esse monte de doce que a gente tá comendo por aqui, né? É bom? Nossa, isso é bom. É mesmo? Lembra o churrasquinho? Lembra muito, o pão é bom. Bifinho gostoso. É? Quando estiverem aqui pelo Porto. E esse é típico daqui, né, meu bem? É super típico, né? Junto com a francesinha, que eu acho que é o sanduíche mais icônico do Porto. O prego vale a pena provar. Então, quando estiver por aqui, por esses lados do mundo, pode parar e comer um prego, que tá ótimo, aprovadíssimo.
criar agora 5 doces conventuais que eles fazem, que são os papos de anjo, o São Gonçalo, as brisas, os foguetes e as lérias. E todos esses 5 doces, eles levam como base os ovos, o açúcar e as amêndoas. Exceto as lérias, que aí essas não tem o ovo. É mais ali na base do açúcar e das amêndoas. Mas eu tô super curiosa pra gente poder provar, porque foi realmente super bacana a gente poder conhecer um pouquinho mais também da história da Casa do Pardal, porque é, na verdade, uma empresa que é super familiar, começou com os avós do Felipe, que é o atual dono, que até conversou com a gente, contou toda a história, então já tá na 3ª geração, né? Já faz tempo que eles estão mexendo com a confeitaria conventual, né? Exatamente. E a história da Casa Pardal, gente, ela é bem interessante, porque tudo começou numa cidadezinha que se chama Amarante, que é bem tradicional aí por conta da confeitaria conventual portuguesa, e que fica aqui a uns 70 quilômetros do porto, mais ou menos. E aí o negócio começou com a avó dele, então hoje em dia o Felipe, né, que é o proprietário, ele tá na 3ª geração, e aí eles começaram lá, tá? E até 3 anos atrás, eles estavam só em Amarante, né? Acontece que em 2020 aconteceu a pandemia, como todo mundo sabe, e eles tiveram que fechar o negócio, né? Eles ficaram com tudo fechado lá na cidade deles também. E aí, para não ficar totalmente parado, eles resolveram começar a atender as pessoas do porto com entregas em domicílio. Então, uma vez por semana, eles vinham aqui com os doces até o porto e eles deixavam as entregas na porta da casa das pessoas, né? E com isso eles viram que eles têm uma legião aí de locais que são bastante fãs aí da confeitaria deles. E aí eles falaram, cara, se a gente já tem esse público, né? Se a gente já atende essa galera que é do porto, que gosta tanto do trabalho que a gente faz, por que não a gente ter um espaço que, ao invés da gente ir até a casa do cliente, a gente pode ter uma casa onde a gente vai receber os nossos clientes. E foi justamente isso que eles fizeram. Então aí eles pegaram esse espaço, né, que é um espaço que era de uma senhora, que já vendia um produto ou outro deles ali, né, na lojinha dela, e ela estava querendo se aposentar. Então eles resolveram assumir o espaço dela e montaram ali a Casa Pardal. Lá em Amarante, a confeitaria deles chama só Confeitaria Pardal. Tá? E aí, então, aqui eles fizeram esse conceito um pouco diferente, que é esse espaço um pouquinho menor, um pouco mais acolhedor, e que tem muito essa pegada de casa mesmo, né? Então a gente entra na loja e o que você vê ali são móveis, são aparadores, são buffets, são estantes e tal, que são móveis de casa, né? Tem muito essa coisa, essa pegada até da casa da avó, eu achei, né? Então isso é muito legal. E aí a hora que você chega lá, você encontra o Felipe, que hoje em dia é um dos donos, né? Que é o neto da fundadora. E, cara, ele te recebe com o maior carinho do mundo, com a maior atenção do mundo. Ele tem a maior paciência também para explicar tudo sobre cada um dos doces, sobre a origem das coisas, sobre como funciona, quais são os ingredientes, as técnicas que eles usam. Então isso é muito legal, porque realmente passa essa sensação de ser a Casa Pardal. E aí, como a gente sempre fala aqui para vocês de como a experiência, né, é importante você pensar ali na experiência do cliente e como essa experiência ela é montada com vários pequenos detalhes. Você veja que ali na Casa Pardal, ele cria essa experiência porque ele quer justamente passar essa sensação para o cliente de que você está na casa dele, de que você está sendo bem recebido na casa dele. E isso se reflete aonde? Se reflete tanto ali no ambiente em si, então de ter essa pegada meio de casa assim, mas também se reflete na forma como ele vai fazer esse atendimento, na forma como ele é extremamente solícito e tudo isso que o Afonso estava falando agora, porque ele realmente faz você se sentir bem confortável, ele realmente faz você se conectar, né? E aí eu acho que isso também ajuda você fazer ali os clientes serem cada vez mais fiéis, até porque o público dele ali é justamente ali os locais e tudo, que eu acho que daí sim eles têm esse lugar, essa casa gostosa que eles podem ir para poder comer doces maravilhosos, né, meu bem? E até isso é uma coisa bem importante, gente. Essa caminhada que a gente fez para chegar na Casa Pardal foi uma caminhada de uns 30, 40 minutos, mais ou menos, porque ela fica bem afastada da parte mais turística da cidade. Então, realmente ali o público deles são os locais. Sim, mas olha, isso não quer dizer que não é para você lá conhecer. Você tem que conhecer. Então, se qualquer dia você estiver aqui no Porto, vale a pena você fazer essa caminhada e ir lá conhecer a Casa Pardal e conhecer o Felipe também. Porque eles são muito acolhedores. Muito acolhedores. Mas agora vamos ver os doces, vamos ver se eles são gostosos. É isso aí. Lembrando que são todos
clássico. Então a gente vai começar aqui provando a Léria, que é esse docinho que dos 5, como eu falei, é o único que não leva o doce de ovo. Então nesse docinho aqui, ele é todo feito à base de amêndoas e açúcar. Ó, ele tem até uma camadinha assim bem... Lembra até um fondant, né? Lembra até um fondant, mas bem fininho, né? Ai. Vamos dar um close aqui, vamos entender como é isso, minha gente. É uma massinha feita com as amêndoas trituradas, né? E aí tem essa caldinha de açúcar em volta, que ela até fica bem mais firmezinha, assim, mais crocantezinha. Gente, eu gostei. Muito suave o sabor, mas você tem bem o sabor das amêndoas. Me lembra Natal. Olha que gostoso. Me lembra Natal. Sabe um pouco aquelas bolachas de Natal, assim? Uma delícia. Olha, arrisco dizer que por enquanto de tudo que a gente provou, esse foi o que eu mais gostei. Campeão do Porto. No meu resto, né? Ainda tem mais 4 pra provar. Agora a gente vai provar aqui a brisa, que é esse docinho aqui. E aí, como o Felipe estava dizendo, apesar dos doces, né, serem todos ali, tem a base dos ovos, do açúcar, das amêndoas, cada um deles é feito de uma forma, né? Então tem um que vai ser o ovo cozido, tem o outro que daí vai estar dentro de uma hóstia. Aqui, por exemplo, tá dentro desse, como que eu poderia chamar isso, meu bem? É uma barqueta, né? É uma barqueta, exato, que deve ser de massa um pouco diferente ali do papo de anjo, por exemplo. Que tá na hóstia, né? Que tá na hóstia, exato. Então aqui a gente vai ter a massa, provavelmente vai ter ali dentro o docinho de ovos, né? E aí a cobertura de açúcar. Vamos provar. Ó, então... aquilo que eu tava falando, você tem bastante recheio do doce de ovos aqui e essa coberturazinha em cima. Um espetáculo? Gente, Casa Pardal aqui tá sendo um festival de Muito bom. Diferente da Léria, esse você daí tem muito mais o sabor do doce de ovos, claramente, porque esse é o recheio. A outra já tinha muito mais o sabor das amêndoas. Mas, gente, tão bom quanto. Muito bom. Adorei. Aqui, então, a gente vai provar agora o foguete. É o nosso terceiro doce que a gente vai provar aqui. Casa Pardal fazendo sucesso aqui, hein, minha gente? Ó. Então... ah, mas eu acho que tem a hóstia ali dentro também. Então, nesse daqui, o que acontece? A gente tem o recheio do doce de ovos, que daí ele passa numa hóstia e daí ele encobre tudo isso com a calda de açúcar, que já é diferente, por exemplo, do que a brisa, né? Que daí tem essa outra massinha aqui. Então, até para fins de sabor, eu particularmente gosto até mais do foguete, porque aqui você sente ainda mais o sabor do doce de ovos e você não tem o sabor da massinha aqui. Mas veja, esse também tava uma delícia. Aqui também era, no primeiro momento, o doce de ovos, depois você sente a massinha. Mas nesse daqui o foco tá total ali no doce de ovos. Muito bom, gente. Agora que eu adoro um doce de ovo. Então... olha, eu tenho que concordar com você, porque também é bom, o meu ponto né? fraco. E agora a gente vai provar o papo de anjo. Nesse daqui, aí ele já é um pouquinho diferente, porque aí aqui você vai ter o doce de ovos ali, que eles colocam dentro da hóstia, e aí eles banham essa hóstia na calda de açúcar. Mas eu tô achando que ela até fica um pouco diferente, não sei se você consegue ver aqui, que ela daí tem já uma outra textura, que é diferente dessa daqui, por exemplo, né? Que é bem mais lisinha, assim, digamos. Sim. Aqui você consegue ver mais os cristais. Os cristalzinhos de açúcar. Ver na câmera, mas enfim. E aí vamos provar. Papos de anjo, então. Papos de anjo. Aprovadíssimo? Meu bem, eu acho que a gente foi
assim, cada um que a gente vai, agora a gente tem mais ainda o sabor predominante do doce de ovos, né? Cada hora você tem ali menos coisa e vai chegando cada vez mais só no doce de ovo mesmo. Esse aqui, diferente dos outros, o que eu achei interessante é que essa caldinha de açúcar que tá em volta, ela ficou super crocante. Olha só. Então, quando você morde, dentro ele é macio, né, o doce, mas em volta ele é super crocante. Deu pra ouvir? Não deu pra ouvir, mas Ó, então... Mas olha só, vou morder. Agora acho que deu pra... Deu? Sim. Então. Eu ouvi pelo menos, né? Não sei se o microfone pegou aqui. Mas ó, gente, pra Que quem delícia. gosta de doce de ovo, isso aqui, uma Que perdição. espetáculo. Um espetáculo. E aí, por fim, agora Chegou a vez do São Gonçalo. chegou a vez do São Gonçalo, gente. E esse daqui eu tenho uma curiosidade pra contar pra vocês que o Felipe tava contando pra gente. Inclusive, eu acho que muita gente, a hora que viu ele, eu acho que já fez uma associação, Já né? fez uma associação, né, gente? Me conta aqui se você já fez uma associação desse doce aqui, o São Gonçalo, com um outro que a gente tem aí no Brasil. Me conta aqui que eu quero saber. Bom, então vamos lá, vou contar. Esse aqui, então, é o doce de São Gonçalo, que é feito, você faz ali, né, com as gemas do açúcar, o doce de ovos, né? E daí você faz dele em banho-maria. Só que daí aqui embaixo você tem uma base que é feita de amêndoas, certo? Bom, pois bem, levaram esse doce para o nosso tão amado Brasil e chegando lá não tinha assim as amêndoas que nem tem aqui, né? Então eles olharam lá e aí tinha coco. E aí, se não tem amêndoa, bota coco. E isso aqui virou o nosso tão amado quindim. Exato. Olha isso só. aqui é um quindim, só que daí, em vez de ter coco, ele tem amêndoas. Agora vamos ver. Eu adoro quindim. Você Então, gosta de descobrindo quindim, as origens do quindim. Descobrindo as origens do quindim, exato. Você gosta de quindim, meu bem? Eu E de amo. amêndoa? Será que vai ser bom? Será que o de coco é melhor? Quindim é bom, amêndoa é bom, sucesso. E o São Gonçalo é bom também. Aprovadíssimo? Não posso falar? Eu adorei. E o que eu mais gostei, na verdade... Gente, olha o tamanho, assim, tipo, da altura, né, do doce. Mas morder é uma delícia. Tem uma boa mordida, boa textura. Esse tem uma boa mordida. Porque sabe quando você vai mordendo assim, e ele daí bem, tipo, macio, assim? Nossa, eu gostei. E as amêndoas, na verdade, ficou até interessante. Porque aí, de novo, destaca mais o sabor do doce de ovos, né? Porque eu acho que no quindim você ainda sente bastante o coco. Sim. Aqui você sente menos. A amêndoa, eu acho que ela interfere menos, sabe assim? Ela é coadjuvante. Ela é bem coadjuvante, exato. Mas Ela deve dá dar uma textura interessante? Não, mas você tem muito mais a textura do doce que tá em cima. E esse aqui tá com uma textura incrível. Então é isso, gente. A gente provou aqui os doces da Casa Pardal. Me conta aqui se vocês gostaram, qual desses vocês gostariam de provar. E a próxima Mas vez... vendo aqui a sua reação, eu arrisco dizer que foram os melhores doces que a gente comeu no Porto. Foi. Eu preciso Então... dizer que de tudo que a gente provou até agora no Porto, os doces da Casa Pardal foram os melhores. Então, gente, tá aí, ó. Quem estiver no Porto, quem estiver passeando pelo Porto, quem morar no Porto, tem que conhecer a Casa Pardal. E não, isso não é publi, né? Bom, gente, tem mais uma coisa que eu achei que foi bem interessante que o Felipe contou pra gente, que é o fato de que não existe um doce ainda, né, que é o doce típico do Porto, né, o doce que todo mundo associa com o Porto quando a gente fala em confeitaria. Com Lisboa, a gente é automaticamente a questão do pastel de Belém, né, que é o pastel de nata, mas aqui com o Porto ainda não tem esse doce tão característico. Tem os doces conventuais e tal, mas Mas não os tem doces um conventuais que... eles são típicos de Exato. cada uma das cidadezinhas. Exato. Quando você fala de doce português, pastel de nata. Exatamente. Então, em homenagem aqui ao Porto, o Felipe lá da Casa Pardal, junto com a equipe dele, eles criaram um doce que se chama Clérigos, né? Que é esse cara aqui, tá? Até a gente tem aqui uma imagem também depois que eu vou colocar pra vocês, que é uma imagem dele inteiro. Só aponta qual dos dois, meu bem, por favor. Esse aqui é o Esse aqui, Clérigos. isso. Exatamente. Esse outro aqui se chama Babão, Isso. né? E aí a proposta da Casa Pardal com esse clérigo é justamente criar o doce que vai ser associar ao nome da cidade, né? Então, quando a gente pensar na confeitaria do Porto, né, no doce tradicional do Porto, o clérigo vai ser O doce que vai vir na cabeça. O doce que vai vir na nossa cabeça, exatamente. E aí, como Então- é que ele é, meu bem?
vamos lá. A gente tem aqui uma basezinha com amêndoas. Acho que aqui vai ser um pouco mais fácil, difícil de olhar, certo? Que é uma massinha de bolo. Também vai aqui a questão dos doces de ovos. E aí em cima é polvilhado com açúcar de confeiteiro. E aí eu vou até botar a foto aqui, mas o legal é que também faz o desenho do pardal ali, né? Faz o desenho do pardal e tem o desenho de uma torre do lado também. Isso. Então, enfim, eu achei muito bonitinho. E eu vou te falar que com base no que a gente já provou dos outros doces ali, que são os bem tradicionais, gente, isso aqui promete, mas promete muito. Então dá uma mordida aí, meu bem. Vamos lá. ver. Ó, até eu vou fazer um adendo aqui. Isso aqui não é, esses dois doces, eles não são feitos pra gente comer assim com a mão. Exato. Mas estamos aqui, não temos talheres, não temos as ferramentas necessárias. Mas temos então uma vista linda e temos vamos comer uma com a mão vista mesmo. linda, exatamente. Quem não tem cão, faça com gato. Exatamente. O importante é que a gente vai provar esse cara aqui. Vamos lá. Meu Deus do céu. É muito bom? Nossa. Nossa! Gente, vocês não têm uma noção. Fala um pouco. Aqui embaixo tem essa basezinha, certo? Na base tem alguma coisa de amêndoas. E depois, aqui a gente tem os doces de ovos junto com limão. Tem as cascas do limão. Ah, então você sente. Você sente, você morde. E aí libera aquele perfume que é um negócio assim delicioso. Nossa senhora, agora eu fiquei com água na boca. Aqui em cima, o açúcar de confeiteiro. E açúcar é açúcar, né? Nossa, é uma textura muito legal na boca. Então, ele é legal depois também a hora que você chega na parte da casca do cítrico e tal. Porque daí libera aquele aroma delicioso. Tá assim, ultra aprovado. Eu acho que temos companhia aqui. Alguém mais também quer comer os nossos doces. Bom, e agora a gente vai provar aqui então o último doce, que é esse daqui, que é o babão. E nesse doce aqui, ele é um doce super tradicional também, é uma receita clássica. Só que esse em específico que a gente vai provar agora, ele tem um certo diferencial. Como o Felipe estava contando pra gente, esse é um doce que você tem ali a base de pão de ló e depois você tem também ovos e essa cobertura de açúcar em cima. Só que ele estava dizendo que na receita tradicional e sempre quando ele provava esse doce, essa massa do pão de ló, ela tende a ser assim um pouco seca. Ele sempre achava ela um pouco mais ressecada, enfim, isso não agradava muito ele. Então ele resolveu testar uma outra receita onde ele ia fazer o próprio pão de ló dele e que daí ele ia colocar ali bastante calda para ele ficar bem molhadinho, porque realmente ele queria que quando você provasse fosse bem molhadinho. E aí eu achei super legal, porque é uma forma que você vê que você pode sim usar receitas tradicionais, usar receitas clássicas e colocar o seu toque, né? Colocar o seu algo a mais ali que deixa ela ainda mais especial. Então vamos provar o babão, vamos ver se ele é bom. É a releitura de um clássico, né? Gente, é muito molhadinho. É muito bom. Não, é muito molhadinho, é muito bom. Olha, eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Tá vendo a calda ali? Olha, o suco saindo de dentro. Nossa! Olha, gente. E é bem caldinha de açúcar mesmo. Nossa, Pensa é muito se é molhadinho. Eu vou dizer o seguinte. Eu acho que esse aqui era pra comer de garfo e faca, certo? Mas a gente não tem garfo e faca, como a gente já falou pra vocês. Mas esse aqui eu acho que eu aconselho você a morder. Porque, gente, morder isso daqui, vem aquele suco daquela calda ali, bem molhadinho. Gente, isso é muito bom. É realmente muito bom. Espetacular.
gente, então é isso. A gente já provou aqui todos os doces que a gente comprou na Casa Pardal. E eu quero dizer pra vocês que, olha, foram os melhores doces que a gente comeu aqui no Porto. Como vocês viram, a gente passou em algumas confeitarias aí, várias, né? Inclusive tem confeitarias que a gente passou e que vocês nem viram, né? Porque a gente deixou fora do vídeo. Que não deu pra colocar tudo aqui. A gente fez uma seleção. A gente foi umas 8 ou 10, eu nem sei mais quantas confeitarias a gente visitou hoje. E a gente só vai colocar na versão final do vídeo que realmente, né? O que a gente gostou mais. Exato. Mas vocês viram que a gente provou vários tipos diferentes de doces e eu preciso dizer que realmente o deles eu vi algo realmente diferenciado. Eles são realmente muito bem feitos, dá pra ver o cuidado, dá pra ver até o cuidado com as receitas e tudo mais, né? Então é isso, esse vídeo aqui do Degustando Porto vai ficando por aqui, mas a gente ainda não acabou, porque a gente ainda vai gravar o Degustando aonde? Lisboa! Uhul! É isso mesmo. Exatamente, então, amanhã a gente tá pegando o nosso trem pra gente poder ir pra Lisboa, né, meu bem? Exatamente, amanhã a gente vai de comboio. De comboio, isso, a gente vai de comboio. Então é isso. Se vocês gostaram, nos contem aqui embaixo. Conta aqui nos Diga quais foram os doces que vocês gostaram mais aí de ver a gente provando. Ou que vocês ficaram com mais vontade de provar também, né, meu bem? Exatamente. E aí agora, quando você estiver aqui no Porto, você já sabe em quais confeitarias que você pode ir para comer doces gostosos também. Aproveita também, dá o seu like se você gostou desse vídeo e se inscreve aqui no canal para poder assistir outros conteúdos nossos. A gente vai aproveitar também e vai deixar linkado aqui os outros vídeos dessa viagem para você continuar com a gente degustando aí o mundo, né, meu bem? Exatamente. Então é isso, um grande beijo. Tchau.